Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. E nós estamos fazendo aqui a leitura do segundo livro de Reis. Estamos lendo na edição de uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa seu like, também clica ali no sininho para receber as próximas notificações das nossas próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 8. Restaurados os bens da sunamita. Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois Yahvé determinou para esta terra um tempo de fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do Senhor de Deus, e disse: Conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor meu rei, aí está a mulher, e aí está seu filho que Eliseu ressuscitou. Versículo 6. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a este que lhe seja restituído tudo o que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu, o rei da Síria. Versículo 7. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: O homem de Deus está na cidade. Então o rei ordenou a Azael: Toma contigo um presente, vai ao encontro do homem de Deus e consulta o Senhor por meio dele, para saber se ficarei curado desta enfermidade. Versículo 9. Azael partiu ao encontro de Eliseu e levou como presente tudo o que havia de melhor em Damasco, uma carga de 40 camelos. Veio, pois, à presença dele e disse-lhe: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da doença que o aflige. Eliseu lhe respondeu: Vai e diz-lhe: Certamente tu sararás. Porém, Yahvé também revelou-me que de fato ele morrerá. Versículo 11. E Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Em seguida, o homem de Deus começou a chorar. Versículo 12. Então lhe questionou Azael: Por que meu senhor está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei de todo o mal que farás aos israelitas. Incendiarás suas fortalezas, passarás ao fio da espada seus jovens, despedaçarás as suas crianças e rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Ao que contestou Azael: Quem é teu servo, que é apenas um cão, para fazer algo tão poderoso?
Eliseu respondeu: Yahvé mostrou-me que tu serás rei da Síria. Então Azael se despediu de Eliseu e voltou ao seu senhor, o qual lhe indagou: O que Eliseu te declarou? Ele respondeu: Disse-me que certamente te recuperarás. Versículo 15. No dia seguinte, entretanto, Azael pegou um cobertor, molhou-o bastante e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael tornou-se rei da Síria. O reinado de Jeorão, rei de Judá. Versículo 16. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Versículo 18. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia procedido, porquanto havia se casado com a filha de Acabe, e praticou o mal e o reprovável aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá, por causa de Davi, seu servo, porque havia prometido a ele que manteria para sempre uma chama acesa entre seus descendentes. Versículo 20. Durante seu reinado, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e proclamaram um rei para si. Por esse motivo, Jeorão atravessou Zair com todos os seus carros de batalha. Lá os guerreiros de Edom cercaram Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou durante a noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu bater em retirada para suas tendas. Versículo 22. Até esses dias, Edom continua independente de Judá. Versículo 22. Até esses dias, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também proclamou sua independência. Os demais atos de Jeorão e toda a história que se passou estão escritos no livro das Crônicas de Judá. Versículo 24. Jeorão repousou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E seu filho Acasias reinou em seu lugar. O reinado de Acasias, rei de Judá. Versículo 25. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, começou a reinar em Judá. Filho de Jeorão, começou a reinar em Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Versículo 27. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e também fez o que é pecado aos olhos de Deus, o Senhor, porquanto casou-se com uma mulher da família de Acabe. Versículo 28. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe, e partiu para Ramote Gileade, guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Versículo 29. O rei Jorão retornou a Jezreel para tratar dos seus ferimentos sofridos em Ramote, quando lutou contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Muito bem, eu concluí a leitura aqui
de 2 Reis, capítulo 8. Eu vou ler aqui o versículo 1, e depois estaremos lendo o que diz o comentarista dessa Bíblia de estudo, é uma Bíblia King James atualizada. Eliseu havia prevenido a mãe do menino cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois Yahvé determinou para esta terra um tempo de fome, que durará 7 anos. Observemos aqui o que diz no comentário. Algumas provações e aflições que nos sobrevêm devem nos fazer refletir sobre nossa lealdade para com Deus. Se estamos de fato e no dia a dia vivendo segundo a palavra de Deus. O povo do Reino do Norte devia ter reconhecido a fome como uma maldição, uma punição de Yahvé, segundo a aliança enviada contra os filisteus para a causa de seus pecados. Isso teria evitado muitos problemas e tristezas irreparáveis no futuro. Agora estarei lendo aqui o comentarista da King James Fiel. Esse incidente quase certamente ocorreu mais cedo e no tempo de um rei anterior. Portanto, Geazi estava servindo Eliseu e teve uma audiência com o rei. É provável que esse evento tenha ocorrido antes de Geazi tornar-se leproso. Capítulo 5. Embora, obviamente relacionado com o incidente anterior da cura do filho da mulher sunamita, esse material pode ter sido registrado aqui porque também tratava de assuntos de administração e de governo benéfico. Certamente iniciando em 6:26 e talvez mais cedo em 6:8, essa sessão tratou do fracasso do rei em cumprir os deveres que lhe são próprios. Essa sessão tratou do fracasso do rei em cumprir os deveres que lhe são próprios. Essa porção trata de justiça para uma mulher que tinha abandonado sua terra em um tempo de angústia, então teve dificuldade de obter de volta sua terra. A influência do profeta a ajudou a conseguir uma solução justa para a questão. Embora não esteja em ordem cronológica, esse relato está topicamente adaptado a esse contexto. Anteriormente, 1 Reis 19, 15, 16, Deus ordenou que Elias escolhesse o seu sucessor e ungisse 2 reis. Até essa época, apenas uma dessas tarefas, a escolha do seu sucessor, tinha sido realizada. As outras 2 unções deveriam ser feitas por Eliseu, entre aspas, no espírito e no poder de Elias, Lucas 1:17. Isso deveria ter a mesma validade da aparição de João Batista como o Elias que viria, Mateus 11:14. Aparentemente, a designação por Eliseu desses 2 reis foi suficiente para cumprir a ordem original do Senhor a Elias. Mais uma vez, o profeta foi apresentado como uma celebridade internacional. Os poderosos atos de Deus alcançaram influência mesmo entre os estrangeiros, embora tais atos nem sempre conduzissem à fé. Eliseu deu uma resposta tortuosa ao pedido de Ben-Hadad por um oráculo. Eliseu deu uma resposta tortuosa ao pedido de Ben-Hadad por um oráculo. Se tomarmos a mensagem de Eliseu como indicando apenas que a atual enfermidade de Ben-Hadad não era terminal, ela dizia a verdade, mas Deus também usou a visita de Azael para que Eliseu o estimulasse a cometer homicídio e a realizar uma revolução.
Em seguida, Eliseu compartilhou sua visão profética de que Hazael assolaria Israel. Da perspectiva da teologia pactual, Israel e o rei de Israel mereciam esse juízo horrível. Essa mensagem terminou com Eliseu declarando claramente que Hazael se tornaria rei. Ao darem essa mensagem, Deus e Eliseu instigaram a traição de Hazael, ou encorajaram o início de uma traição que já estava planejada. Hazael de fato repetiu para Ben-Hadad as palavras do profeta, mas no dia seguinte matou o seu rei e assumiu o trono.